Vamos lá, vamos iniciar a leitura, Marcos, capítulo 11, no versículo 7. Antes da leitura aqui, como a gente tem feito, a ideia central dessa passagem, né, que a gente vai lidar, o que seria? Então, olha só, em 11:27, que a gente vai começar a ler, até o capítulo 12, versículo 34, hoje a gente só vai até o versículo 12, mas toda essa passagem, ela vai lidar, Jesus vai lidar com uma série de questionamentos e desafios por parte dos líderes religiosos. Então, nós podemos falar que Marcos aqui, ele está organizando novamente um bloquinho de assuntos. E esse bloco que ele está organizando gira em torno de alguns questionamentos, até tramóias, tramas dos líderes religiosos em relação à pessoa de Jesus. Então, diante disso, né, e relacionado a esses acontecimentos que vai girar a narrativa desses versículos dessa passagem. Então, vamos lá. Olha só, texto em contexto. O acontecimento principal da terça-feira da Semana da Paixão, a Semana da Paixão é justamente a semana que se inicia, que vai culminar, né, na crucificação de Jesus, tá certo? É chamada aí, historicamente, da Semana da Paixão. Então, essa semana, nós já estamos nessa semana aí, o acontecimento principal da terça-feira da Semana da Paixão é uma série de 5 controvérsias no pátio do templo. Esse acontecimento tem 2 focos. Então, o primeiro foco desse acontecimento no pátio do templo. Primeiro, os líderes tentam desesperadamente provar às multidões que Jesus está errado e que, de fato, Jesus não conhece a Torá. Então, os líderes estão aqui se empenhando o possível para tirar a autoridade de Jesus diante da multidão, envergonhá-lo, desonrá-lo diante da multidão. E eles vão fazer isso de diversas formas, tentando, com algumas argumentações, né, e alguns esquemas de palavras e de coisas ali, de interpretações, para tentar colocar Jesus num descrédito diante da multidão. Obviamente dá errado, né? Mas eles queriam desclassificar Jesus como alguém que tinha o poder realmente dado por Deus de interpretar a lei de Deus, que é chamada aqui a Torá. Foco 2, Jesus dá contornos mais claros ao significado de seu ato de remover os comerciantes do templo no dia anterior. A autoridade de Jesus permanece, e mais uma vez fica evidente a ignorância e a obstinação dos líderes. Então, cada momento que está se passando, a teimosia, a obstinação e a ignorância dos líderes fica mais clara. Porque eles estão diante de quem, gente? Marcos está deixando isso muito claro, diante de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. E estes homens, que eram os homens que deveriam, através do Antigo Testamento, identificar o Messias, estavam cegos e não estavam entendendo quem estava na frente deles. Jesus é, portanto, gente, o intérprete supremo da Torá e o árbitro de toda verdade. Jesus é o juiz de toda verdade, ele é o intérprete soberano, supremo e último que ele fala, está falado a respeito de como se interpreta a lei, o Antigo Testamento e a Torá. E ponto final. É exatamente isso aí, tá certo? Então vamos lá, leitura 27. Lembra que eles estavam em Betânia, eles estavam a caminho de Jerusalém, encontraram a figueira, na semana passada amaldiçoada, ali os discípulos viram, houve um ensinamento, e agora eles retornam e entram agora em Jerusalém, regressam a Jerusalém. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro. As pessoas mais importantes do meio religioso e civil, inclusive,
tá, de toda a sociedade judaica está descrita aqui. Principais sacerdotes, escribas e os anciãos. Eles vieram ao encontro de Jesus no templo e perguntaram, tá? Vamos lá, antes de perguntaram, aqui novamente uma nota. Lembrando, novamente, então é terça-feira da Semana da Paixão, e assim que Jesus e seus discípulos chegam, Jesus retorna ao mesmo pátio e seu pórtico, o lugar onde os mestres costumavam se reunir na área do templo, perto de onde ele havia condenado o comércio no dia anterior. Lembra que no dia anterior Jesus tinha virado a mesa dos cambistas, expulsado os comerciantes. No mesmo lugarzinho, ele volta, retorna para ensinar, e ali ele é procurado pelos sacerdotes, escribas e anciãos. E eles perguntam para Jesus, versículo 28. Olha a pergunta. Com que autoridade você faz essas coisas? É a mesma pergunta com uma característica diferente. Primeiro eles perguntam, olha, eu grifei aí, com que autoridade? Depois, quem lhe deu a autoridade? Então, com que autoridade? Nós vamos ver aqui a anotação. A pergunta é, qual é a natureza da autoridade? E depois, qual é a fonte da sua autoridade? Quem te deu a autoridade para você colocar regras no templo, para você reinterpretar a lei, para você expulsar os cambistas, para você virar a mesa dos cambistas, expulsar os comerciantes? Então, quem te deu essa autoridade? Ou com que autoridade você está fazendo isso? Eles questionam, então, Jesus. Então, vamos lá. Com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Então, destacando aqui o que eu disse. A pergunta diz respeito à natureza, quando eles perguntam o que, autoridade, e à fonte. Quem está te dando autoridade? Da autoridade de Jesus. Para fazer estas coisas. Que coisas? As coisas que ele tinha acabado de fazer no dia anterior, de remover os comerciantes do templo e ditar as regras, dizer o que deveria ser feito ali, tá? E chamar aquelas pessoas que eles estavam fazendo com a casa de Deus um covil de ladrões, de salteadores. Com que autoridade você está fazendo isso? Quem te deu essa autoridade? Essa é a pergunta dos religiosos a Jesus nesse momento. Os principais sacerdotes, gente, eles eram os responsáveis oficiais por assuntos do templo. E o Sinédrio, aquele grupo de pessoas, anciãos, também sacerdotes, né, e várias pessoas importantes religiosas que eles compunham o Sinédrio, que era, eu sempre falo para a gente ter uma ideia, um tipo aí, né, um tipo de Supremo Tribunal judaico, mas um Supremo que diz respeito tanto às questões sociais, civis, religiosas. Então eles envolviam toda a questão, né, da vida judaica. Eles tinham um peso ali de fala e de autoridade, de julgamento diante de toda a sociedade. Inclusive, Jesus é levado depois diante do Sinédrio, tá certo? Então, o Sinédrio tinha a última palavra em questões da vida religiosa e civil. É cabível, portanto, quer dizer, cabe a eles perguntar isso a Jesus. A gente sabe que as motivações sempre eram problemáticas deles, né? É cabível, portanto, que pergunte a Jesus que direito você tem de fazer isso, Jesus? Ou que poder você tem de fazer essas coisas? Virar a mesa de cambista, expulsar comerciantes, dizer o que tem que acontecer aqui dentro que não tem, porque isso aí, na cabeça deles, o direito e o poder está na mão de quem? Dos sacerdotes e do Sinédrio, dos anciãos, as pessoas que estavam ali questionando Jesus. Eles estão pensando no que diz respeito à autoridade secular e religiosa e desconsideram a verdadeira fonte de autoridade de Jesus. Nós sabemos, e é isso que Marcos está querendo esclarecer na narrativa, que Jesus não precisava ser de linhagem sacerdotal, Jesus não precisava fazer parte de Sinédrio, Jesus não precisava ter feito uma escola rabínica para ter autoridade, porque a autoridade dele vinha direto de Deus, porque ele era filho de Deus. E era justamente isso que eles não estavam entendendo e reconhecendo. Por isso o questionamento, quem te deu essa autoridade?
Por que você está fazendo isso? Como você pode fazer isso, né? Então, justamente, Marcos está mostrando, Jesus tem a autoridade de fazer o que ele está fazendo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, olha só, versículo 29. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Jesus responde perguntando, né? Não existe uma resposta objetiva de Jesus ao questionamento. Lembra que eles perguntaram, com que autoridade, quem lhe deu a autoridade? Jesus não é explícito aqui. Ele não fala, olha, Deus me deu a autoridade. Ele responde com uma pergunta. Do mesma forma que eles estavam querendo colocar Jesus ali, né, numa situação difícil, Jesus não cede, existe sabedoria grande da parte de Jesus para lidar com essas questões. E ele simplesmente vai fazer ali algo interessantíssimo. Jesus fala assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Respondam a minha pergunta e eu respondo a de vocês, né? Esse é o acordo de Jesus com eles. Respondam e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. Então, responda a minha pergunta que eu respondo a de vocês. Aí Jesus vai fazer a pergunta, mas antes, olha só, Jesus usa uma réplica interrogativa, uma manobra comum, gente, em debates rabínicos, e que ele usou com frequência. Sua tática é simples. Responda-me primeiro e eu lhes responderei em seguida. Então, isso era uma metodologia, dentro de um debate, isto era aceitável na época, inclusive usado em debate rabínico aí dos mestres judaicos. Jesus usa dessa metodologia nesse momento aqui. E ele diz assim, vamos fazer o seguinte, então, me responda que eu respondo. E a pergunta de Jesus foi a seguinte, versículo 30. O batismo de João, pergunta para os sacerdotes, para os escribas, para os anciãos. O batismo de João, ele era do céu ou dos homens? Respondam. Lembra qual é o acordo? Se vocês responderem, eu respondo a pergunta de vocês. Vocês querem saber de onde vem minha autoridade? Tudo bem, então vamos lá. Responda primeiro o batismo de João. A fonte também da autoridade dele é do céu ou dos homens? Olha que interessante, né? Veja aqui o dilema que Jesus coloca a eles. Qual é o dilema? Presta atenção, qual é o dilema? E eles discutiam entre si por causa da pergunta de Jesus. Aí eles falaram assim, olha só, se dissermos que o batismo de João é do céu, ele vai falar para a gente, né? Então, por que vocês não acreditaram nele? Olha o dilema que Jesus coloca os religiosos. Peraí, se a gente falar para ele que o batismo de João era do céu, nós não acreditamos em João. Ele vai perguntar para a gente, então, nós vamos cair em descrédito diante da multidão que estava ouvindo o debate. Versículo 32. Mas se a gente falar, né, se porém a gente disser, o batismo de João não vem do céu, vem dos homens, eles estavam com medo do povo. É de temer o povo. Por quê? Porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então, aqueles sacerdotes, escribas e anciãos não queriam problema com o povo, gente. Eles não queriam, eles queriam, na verdade, colocar Jesus em problema com a multidão. Ele queria desclassificar, eles queriam colocar Jesus em descrédito. E Jesus inverte de uma tal forma que eles não respondem à pergunta de Jesus e Jesus, portanto, não responde à pergunta deles. Porque o combinado ali no debate foi o seguinte, responda a minha pergunta que eu respondo a de vocês. Tá certo? Então, muito interessante aí. Aí, olha que interessante no versículo 33. Então, responderam a Jesus, nós não sabemos. Então, que eles não sabiam, certo? Eles não queriam responder. Se eu falo que é do céu, por que a gente não creu e não seguiu João? Se eu falo que é dos homens, nós vamos ter um problema com a multidão que está aí. Porque eles acreditam que João era um profeta de Deus. Então, olha, Jesus, nós não sabemos responder a sua pergunta, né?
Então, na verdade, sabemos que eles pensam que sabem. Eles, no íntimo, consideram João Batista e Jesus falsos profetas. No entanto, deixam que o medo de perder sua sustentação política, sustentação de autoridade, de crédito, de status na sociedade, seja mais importante do que falar a verdade que eles acreditavam. E de cumprir a obrigação de defender o templo da presença, né, entre aspas, ameaçadora de Jesus. Se Jesus era ameaçador, por que eles não falaram a verdade que eles acreditavam? Eles eram medrosos. Eles não tinham compromisso com a verdade. Eles tinham compromisso com a aparência. Eles tinham compromisso simplesmente com aquela status externo, social, e não com a verdade. Portanto, eles não conseguiram dialogar de forma coerente com Jesus ali. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Ponto final. Vocês não me respondem, eu também não tenho que responder a vocês. Então, olha que interessante, né? Jesus deixa no ar, mas Marcos, na narrativa, ele explica. Né? Ele está deixando claro quem Jesus é e qual a autoridade que Jesus tem. Então, lembra que nós estamos entrando num bloquinho de passagens que vai criar esses conflitos, então, entre os líderes religiosos e Jesus, tá bom? Capítulo 12, versículo 1, antes, vamos introduzir. Jesus aqui, gente, ele conta uma parábola, a parábola dos lavradores. Com essa parábola, o que ele pretende? Ele pretende demonstrar a incredulidade e a teimosia, obstinação dos líderes religiosos, bem como o juízo divino que está por vir. Então, vamos ler a parábola que a gente vai entender que é isso que Jesus está querendo mostrar. Outra coisa, essa parábola se baseia claramente em Isaías 5, de 1 a 7. Então, Jesus pega uma parábola que Deus tinha dado para Isaías, refaz a parábola e aplica essa parábola agora, nesse momento. Tá? A parábola da vinha, que é a nação de Israel, na parábola em Isaías. A diferença é que em Isaías, há um juízo sobre a vinha improdutiva. E aqui a parábola mostra juízo sobre os lavradores da vinha. Então, lá em Isaías, o juízo é sobre a vinha improdutiva, sobre a nação de Israel. Aqui Jesus usa uma parábola da vinha, mas ele dá ênfase aos lavradores, quem está cuidando da vinha. Tá? Que aqui ele está remetendo aos líderes religiosos. E o juízo vem sobre eles. Então, essa é a diferença entre a parábola, o enfoque da parábola em Isaías e o que Jesus está colocando. Vamos ler um pedacinho, só para você lembrar aqui, Isaías 5, de 1 a 7. Olha que interessante a parábola lá em Isaías. Olha lá. Agora cantarei ao meu amado seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre, fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, Deus é aquele que está cuidando da vinha e ele espera que dê fruto, mas aí deu ruim, né? E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, e agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. É o juízo de Deus. Derrubarei o muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão espinhos e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida. Quer dizer, Deus ia tirar o cerco, Deus ia tirar o cuidado dele sobre o seu povo, porque eles não frutificaram depois de tanto cuidado que Deus tinha dado a eles. Então, existe aqui o quê? Um julgamento, né? Uma justiça de Deus em relação à nação de Israel. Então, isso, gente, estava na cabeça do povo judeu, e principalmente dos líderes, tranquilamente. Quando ele conta uma parábola relacionada a isso que Isaías contou, eles se ligam o que está acontecendo
É fácil entender ali o que Jesus, e você vai ver que não é fácil eles engolirem. Então, depois, versículo 1, Jesus começou a falar por parábola. Então, há uma continuidade da conversa. Ele não responde, continua a falar, ele fala agora uma parábola. E ele fala assim: um homem plantou uma vinha. Olha lá. Pôs uma cerca em volta dela. Construiu um lagar. O que é o lagar, né? Tá aqui, ó. É um tanque para pisar as uvas, fazer suco e vinho. Tem um filme antigo que eu assisti, não vou saber o nome, muito interessante esse. Que tinha o lagar, naquele cultivo bem caseiro, uma plantação, uma vinha, e aí eles colocavam, né, as uvas na colheita ali, dentro desse lagar, nesse tanque ali, e na época, nessa cultura, as mulheres entravam dançando e pisoteavam ali as uvas para sair depois o suco, né, da vide ali, desse processo. Então, bem artesanal esse, né? Então, o lagar, ele constrói, ele cerca a vinha, constrói o lagar, edifica a torre e arrenda a vinha a uns lavradores. Então, esse homem, dono da vinha, cuida dela, cerca a vinha, constrói o lagar, constrói a torre e arrenda para os lavradores, coloca na mão de alguém ali, de pessoas, lavradores, para cuidar da vinha. Depois ele vai embora, ausenta-se do país. Olha só a parábola. No tempo da colheita, o dono da vinha mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Olha, vai lá, né? Eu tenho parte na vinha, eu arrendei, e ele manda, vai lá pegar minha parte dos lavradores. Mas os lavradores, o que eles fizeram? Agarraram o servo enviado pelo dono da vinha, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo, o dono da vinha envia outro servo. E eles fizeram o quê, os lavradores? Bateram na cabeça dele e o insultaram. Então, segundo o servo. Agora o terceiro. Mandou ainda outro servo. E a este, o que os lavradores fizeram? Mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Então, o dono da vinha estava enviando servos para lidar com os lavradores e receber sua parte da vinha. Os lavradores, em vez de pagar e dar o que era devido ao dono da vinha, espancavam ou matavam os enviados do dono da vinha. Restou aí uma situação, uma questão, uma alternativa final ao dono da vinha. Quem que ele envia? Versículo 6. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. Gente, olha que interessante. Tenta entender o que está acontecendo aqui. É justamente isso que acontece com a nação de Israel. Jesus envia os servos, envia um profeta, envia outro profeta. O último profeta, João Batista, decapitado. E assim foi, né? Com a história dos profetas. Uns foram insultados, outros espancados, outros foram mortos. Então o dono da vinha estava enviando os servos, falou: me dá parte da minha vinha. Tá parte daquilo que é meu. Até o momento que Deus, o dono da vinha, fala: eu vou enviar meu filho. Então, aqui, dentro da história, né, esse dono da vinha mesmo ali, envia o filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: o meu filho, eles vão respeitar. O meu filho eles respeitarão. Versículo 7. Mas os tais lavradores disseram entre si. Olha o absurdo do coração desses homens. Este aí é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. E Jesus termina a parábola dizendo: que fará, pois, o dono da vinha? O que você acha que o dono da vinha vai fazer? Essa palavra dono no grego é kyrios, kyrios, que é justamente a palavra para senhor soberano. O texto dá esse entendimento. O dono da vinha, o soberano da vinha, o senhor supremo soberano da vinha, o dono. Por isso que algumas traduções vêm como dono. O que ele vai fazer diante de tudo isso que aconteceu? O que você acha?
que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? Virá, exterminará aqueles lavradores. E ele vai pegar a vinha e vai entregar a outros. Gente, isso é óbvio, é o mínimo. Ele vai acabar com os lavradores, fazer justiça e entregar a vinha para outros. Então, olha lá. O senhor da vinha, como eu disse, Ro Kyrios. Vamos ver se o meu grego ainda tá funcionando. Que eu coloquei aqui sem transliterar. Ó, Ro Kyrios tu ampelonos. Né? Então, o senhor, o dono, o senhor da vinha. Então, o senhor da vinha tem conotação de Senhor Todo-Poderoso, em Isaías 5:7. E aqui, semelhante, então. É ele que se pronuncia em Isaías 5:5. Agora eu lhes digo que farei, como nós lemos já. A retribuição merecida é rápida e final. É evidente que essa parte da parábola, gente, retrata a destruição de Jerusalém, do templo, que vai acontecer em 70 depois de Cristo. Especialmente o juízo de Deus sobre os líderes de Israel. Isso que Jesus está falando que vai acontecer com os lavradores, aconteceu na época, no ano 70, quando eles foram destruídos. O templo de Jerusalém foi devastada de acordo com aquilo que Jesus tinha profetizado, a justiça ali. Tá certo? Entregará a vinha a outros. Os outros talvez sejam quem? Aqui há uma interpretação de alguns. Os discípulos, talvez. Tá? Mateus 19:28 diz assim: vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Mas provavelmente a expressão se refere de modo mais geral à igreja, como o novo Israel, constituído tanto de cristãos judeus quanto de cristãos gentios. Então, esse entregar a vinha, entregar o povo de Deus, o cuidado do povo de Deus a um outro, pode ser aos discípulos, como está dizendo aí, pelo fato, né, dos discípulos terem um papel depois extremamente importante, ou pode ser da própria igreja, que também tem uma função ali de escatológica e uma função nesse tempo antes da segunda vinda de Cristo. Então, fiquem abertos aí, né? Mas a questão é que Deus tira a autoridade do povo dele, do seu Israel, das mãos desses líderes religiosos e coloca sob a autoridade depois dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, da igreja, né, dos discípulos e assim, e aí por diante, tá bom? E aí, olha só, versículo 10, vocês ainda não leram esse trecho? Jesus faz uma pergunta para eles, vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Que vocês não leram, não? Está perguntando para os sacerdotes, para os escribas, para os religiosos, para os homens da lei. Vocês não leram as Escrituras, não? Que a pedra que os construtores rejeitaram vai ser feita a pedra angular? Lembra, gente, Jesus está falando de quem? Sempre dele. Ele é o filho do dono da vinha, ele é a pedra rejeitada pelos construtores, ele é a pedra angular que vai ser feita, que é feita hoje a pedra angular do edifício de Deus, da igreja. Então, isso tudo eles não entendem completamente ainda, né? Está envolto ali em um mistério ali, tá certo? Então, vamos lá. Jesus cita aqui o Salmo 118, 22 e 23. Olha como que interessante, como Jesus se faz referências do Antigo Testamento, como ele faz alusões a textos do Antigo Testamento. Aqui mais um texto que ele faz uma alusão, é Salmo 118, 22 e 23. Eu vou ler para vocês, ó. Salmo 118, 22. Olha lá o que diz. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha o texto, vamos ler o texto de novo? Vamos lá? Aqui, ó.
É justamente o texto de Salmo 118 que ele está citando. Vocês ainda não leram esse trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Então, Jesus cita aqui o Salmo 118. Esse salmo faz parte, quem estuda esses textos relacionados à pedra angular, né, a pedra do construtor, que está relacionado sempre a essa situação, chamado de parte dos testemunhos da pedra. São passagens também extraídas de Isaías 8:14, tá? E 28:16. Vou ler para vocês entenderem. Então, Isaías 8:14. Olha só. Ele será um santuário para vocês. Aqui, ó. Ele será um santuário para vocês, mas pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então, existe alguém que seria ali, né, um santuário, mas uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa. Jesus, então, faz alusão a estes textos. E, no final das contas, quem é essa pedra angular? Ele próprio. Ele é a pedra angular que eles estão rejeitando, tá? Estão tropeçando em Jesus, na sua obra e nos seus ensinamentos. Isaías 28:16 ainda, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça, o prumo, o granizo e assim vai. Então, quem é essa pedra que Deus vai colocar? Que é uma pedra preciosa, que será a pedra angular, que será assentada de forma sólida, né? Que aquele que crer ali não precisa fugir. Cristo, a sua obra, é dele exatamente que essas coisas estão falando, né? E esses homens estão diante dessa pedra, tropeçando nela, no próprio Cristo, que eles não conseguem ver, enxergar, estão cegos ali, enganados pela religiosidade, afastados de Deus. Né? Infelizmente foi essa situação, tá? Com um jogo de palavras no hebraico, olha que interessante, eu não sei a pronúncia hebraica, tá? Mas Eben e Ben, né? Eben ali no hebraico é pedra e Ben é filho. Jesus mostra que o filho da parábola, o Ben, né? Então, Ben é filho, tudo bem? O filho da parábola, quer dizer, o Ben, o filho da parábola, é a Eben, a pedra rejeitada, que se torna pedra angular. Gente, no hebraico ali, é um jogo de palavras. Talvez, por mais que o livro de Marcos foi escrito em grego, talvez aqui na conversa de Jesus, não no registro de Marcos, mas na conversa com os religiosos, Jesus tenha feito esse jogo de palavras, como ele fez em outras situações. Então, olha só, o filho lá da vinha, né, do dono da vinha, quer dizer, o bem do dono da vinha, ele é a Eben rejeitada, a pedra rejeitada, que será a pedra angular. Então, existe aqui, interessante, esse jogo de palavras, Jesus trazendo vários textos do Antigo Testamento para mostrar o que eles estão fazendo, e mesmo assim, eles não vinham, não compreendiam. Eles tinham olhos, mas não vinham, ouvidos e não ouviam. Quantas pessoas, gente, estão assim nas nossas igrejas, têm olhos, mas não veem as coisas de Deus. Ouvidos, mas não entendem nada das coisas de Deus. Isso é terrível. Que Deus nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração inclinado para obedecer aquilo que vemos e ouvimos. Amém? Essa deve ser a nossa oração, que o Espírito Santo nos ajude nisso. E procuravam, então, fazer o que com Jesus, gente? Tropeçando em Jesus. Não conseguindo desclassificar Jesus. Colocar em descrédito. O que eles queriam fazer? Prender. Armar para Jesus. Então, procuravam prender Jesus,
porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Gente, isso foi extraordinário. Pelo menos uma coisa, os sacerdotes, os escribas e os anciãos entenderam. Que Jesus tinha contado a parábola, o juízo sobre os lavradores, que o dono da vinha exterminar os lavradores, que a parábola era contra eles, que os lavradores eram eles entenderam isso e ficaram com mais raiva ainda, e eles queriam fazer o quê? Prender Jesus. Então, gente, em vez deles se arrepender com o confronto profético de Jesus nessa parábola, eles endureciam-se mais ainda, mais duros se tornavam, mais obstinados, mais incrédulos e insensíveis, ao ponto de querer prender, e mais à frente nós sabemos, matar Jesus. Procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, e foi mesmo, né? Mas, por que eles não faziam isso? Porque eles temiam o povo. Então, eles o deixaram e foram embora. Deixaram por um momentinho ali, foram embora, eles vão retornar e algumas questões mais complicadas irão acontecer. Para a gente encerrar por hoje as nossas considerações finais aqui desse texto, como em passagens anteriores, o tema principal nessa passagem é o quê? Cristológico. O que é cristológico? Gira em torno, está falando de Cristo. Está sempre culminando em Jesus como o Cristo, tá? Então, especificamente no caso, a autoridade do Cristo, a autoridade suprema de Jesus como a voz de Deus. Quem poderia ter a voz de Deus, de interpretação da Torá corretamente? O Cristo, o ungido que seria enviado, o Filho de Deus. Então, é uma passagem extremamente cristológica, tá bom? Como a pedra angular do plano de Deus e de sua nova comunidade, todo o poder lhe foi dado, e ele se tornou o centro da salvação divina. Então, Jesus é o Cristo, ele é a pedra angular, fundamental, principal do plano de Deus de salvação da humanidade. Nessa passagem também foi acrescentado sua autoridade como intérprete final da Torá, o único que conhece de fato o significado e o propósito da palavra revelada de Deus. Gente, isso é Jesus, o Cristo, a pedra angular, o intérprete da lei, o último final, que é aquele que pode falar, a Escritura diz isso, e ponto final. A lei de Deus é isso, o mandamento de Deus é este. Ele é o intérprete final de todo o Antigo Testamento e tudo que virá. Ele, Jesus, é o repositório, o depósito de toda a sabedoria divina e fala a verdade absoluta. Jesus não só fala a verdade absoluta, ele é a verdade. Ele é o caminho, a vida, a verdade. Tá certo? E é isso que esses discípulos, é isso que esses líderes religiosos estavam cegos, obstinados, endurecidos e incrédulos e não conseguiam enxergar. Que Deus abra os seus olhos, os meus, os nossos ouvidos, para enxergar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, a pedra angular da nossa salvação, aquele que interpreta adequadamente, como voz última e absoluta, a verdade eterna do Deus eterno. Amém? Se entregue a isso de todo o seu coração e viva esse evangelho. Tenha um encontro com essa notícia abençoada que salvou a sua vida, que é a pessoa e a obra de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.